Nos últimos 10 anos, imagens por ressonância magnética têm se firmado como importante ferramenta de diagnóstico e representam o que há de mais avançado na medicina desde a descoberta do raio-x. A excelente qualidade das imagens fornece informações anatômicas que têm proporcionado novos insights a respeito da natureza do corpo humano e das técnicas de diagnóstico e tratamento de doenças. Condições que há poucos anos só eram detectáveis a partir de sinais físicos e sintomas, agora podem ser claramente visualizadas. Isso dá aos médicos tempo adicional e informações precisas para se determinar tratamentos mais apropriados. A ressonância magnética oferece informações significativas a respeito dos tecidos humanos, e em pouco tempo tornou-se o modelo mais importante para a geração de imagens do cérebro, coluna vertebral, juntas e órgãos internos. A ressonância magnética é muito diferente do raio-x. Suas imagens são obtidas colocando-se o paciente sob a ação de um campo magnético intenso, constante e altamente uniforme. Certos átomos do corpo, como o hidrogênio, alinham-se e movem-se na mesma direção do campo magnético. Assim, quando uma onda de rádio trafega pelo corpo, os átomos de hidrogênio liberam um sinal. Este sinal é a base para as imagens tridimensionais geradas pelo equipamento. Embora a ressonância magnética seja não invasiva e relativamente segura, existem alguns perigos potenciais por causa do forte campo magnético e da energia de radiofrequência emanada. Na presença de um campo magnético intenso, ímãs ou objetos facilmente magnetizáveis podem deslocar-se pelo ar como projéteis. A força gerada por ressonância magnética é 25.000 vezes mais intensa que o campo magnético da Terra. O magnetismo criado na sala de exame se comporta de forma similar a um ímã. Linhas de campo magnético. As linhas imaginárias de força circundam todos os magnetos. Esses campos magnéticos são análogos aos campos magnéticos da Terra. A intensidade é maior no centro, para onde as linhas convergem, e menor à medida que se aumenta a distância do magneto. Embora não possa ser visto ou sentido diretamente, o campo magnético na sala de exames está sempre ativado e requer extremo cuidado e atenção. O campo magnético pode ainda afetar o comportamento de dispositivos sensíveis ao magnetismo, como marca-passos. Ele pode também apagar dados de fitas ou cartões magnéticos. Nós preparamos uma demonstração na unidade da Philips Best, na Holanda, para mostrar a extensão e força de um campo magnético. Um objeto metálico magnetizável foi colocado próximo ao magneto. Isto em nenhuma hipótese pode acontecer no cotidiano de uma clínica. O campo magnético gera uma força de grande intensidade, e dentro de sua área de ação, objetos magnetizáveis podem ser lançados de tal maneira que é impossível prever qual direção irão tomar. Pequenos objetos sob a ação do campo magnético chegam a velocidade aproximada de 60 km por hora, colocando em risco qualquer pessoa que estiver dentro da sala. O objeto é lançado em direções completamente imprevisíveis e pode seguir um número muito grande de trajetórias, como esta bola de tênis feita com lã metálica. Uma outra questão é a distância. Se segurarmos um objeto a aproximadamente 3 metros, sentiremos uma força de intensidade baixa. Mas se reduzirmos a distância à metade, a força criada pelo campo magnético será 4 vezes maior. É importante lembrar que num sistema autoblindado como a linha Philips NT ou Intera, a intensidade do campo magnético aumenta dramaticamente à medida que a distância em relação ao magneto é reduzida. Um objeto grande e pesado, como um tanque de oxigênio ou uma enceradeira, podem tornar-se uma ameaça para o paciente ou qualquer pessoa que estiver próxima ao campo magnético. Como você pode ver, até mesmo uma colher tem o potencial de se transformar em uma pequena arma. Para evitar riscos desnecessários, quem quer que entre em uma sala de ressonância magnética deve obedecer às normas de segurança estabelecidas. Isso garante a segurança do próprio indivíduo, bem como a de outras pessoas que estiverem no local, como pacientes, membros da família, radiologistas, enfermeiros, recepcionistas, faxineiros,
engenheiros, médicos e equipe de emergência. Placas de aviso devem ser colocadas em lugares de fácil visualização. Elas devem alertar pacientes e membros da equipe antes que tenham acesso à área restrita da sala de exames. Alguns objetos de uso comum jamais devem ser levados para uma sala de ressonância magnética. Dentre eles podemos destacar: qualquer instrumento colocado dentro da sala de exames deve ser feito de material não magnetizável. Isso inclui também objetos de uso pessoal dos pacientes, cadeiras de rodas e outros utensílios. Mesmo as ferramentas, por exemplo, uma lata de refrigerante ou mesmo instrumentos cirúrgicos de aço inoxidável, podem adquirir propriedades magnéticas quando aproximados do campo magnético. O campo magnético não se limita ao espaço delimitado pelo equipamento. Ao contrário, o campo magnético se expande, criando o que é comumente chamado de campo periférico. A maneira através da qual nos protegemos dele é a utilização do escudo magnético. Toda a equipe deve conhecer a margem de 5 Gauss, tipicamente situada na linha de segurança para a operação de marcapassos. Advertências aos pacientes em relação ao uso de objetos magnetizáveis devem ser feitas mais de uma vez. Os pacientes devem ser alertados no momento em que o exame for agendado, quando chegarem para fazer o exame e imediatamente antes de entrarem na sala de ressonância magnética. Estes dispositivos são contraindicados em um exame através de ressonância magnética. Em nenhuma hipótese devem ser submetidos a exames de ressonância magnética em virtude dos danos potenciais ao paciente. Materiais magnetizáveis implantados, por exemplo, podem aquecer durante a aplicação de radiofrequência na presença de um campo magnético intenso. Há riscos em realizar o exame em pacientes suspeitos de terem fragmentos metálicos dentro ou próximo aos olhos. Se você é um operário ou um soldador, por exemplo, deve fazer um raio-x antes de submeter-se a um diagnóstico por meio de ressonância magnética. O exame também não é recomendável em pacientes grávidas, a menos que seja absolutamente necessário, porque não há dados suficientes para análise dos riscos do procedimento. Também há riscos para pacientes com maquiagem definitiva ao redor dos olhos, e qualquer maquiagem facial deve ser removida antes do exame. Todos os objetos removíveis, como dentaduras e próteses dentárias, brincos, joias e pulseiras, por exemplo, devem ser retirados antes do exame. É solicitado ao paciente que tire jaquetas ou casacos e os pertences pessoais são guardados. As bobinas ou antenas são utilizadas para transmitir radiofrequência para o organismo e para receber sinais procedentes do corpo do paciente, resultando em imagens de ressonância magnética. Deve haver cuidado no manuseio para que elas não sejam danificadas e para que o paciente não corra riscos. O cabeamento deve estar esticado, nunca enrolado, e não deve entrar em contato com a pele do paciente. Em caso de emergência, o paciente não deve ser atendido enquanto estiver dentro da sala de exames. Não há possibilidade de diminuir rapidamente a intensidade do campo magnético. Por isso, em caso de emergência, o paciente deve ser levado para outro local para que possa ser atendido. Em caso de incêndio, aperte o botão de desligamento de emergência para eliminar a corrente elétrica dos componentes do sistema. Em seguida, todas as pessoas devem evacuar a área. A brigada de incêndio deve ser orientada a respeito de procedimentos de segurança específicos. Na fábrica da Philips em Best, na Holanda, nós preparamos uma demonstração para mostrar a força de uma supressão magnética. Trata-se de um fenômeno raro que pode ocorrer quando um magneto está sendo energizado durante transferências de hélio líquido ou durante a remoção de uma grande massa de ferro próxima ao magneto. Os tubos de ventilação permitem que o gás hélio emanado possa ser conduzido para fora do edifício. Quando uma supressão magnética ocorre, ouve-se um ruído de grande intensidade, parecido com o de uma explosão no momento em que o campo magnético se extingue. O gás hélio é incolor, inodoro e insípido,
e substitui o ar do ambiente. Antes que isso aconteça, todas as pessoas devem evacuar a área. Agora vamos recapitular alguns conceitos sobre segurança apresentados neste vídeo. Como vimos, um campo magnético não pode ser visualizado, está sempre ativo e deve ser respeitado. Ele pode fazer com que objetos magnetizáveis se movam rapidamente em direções imprevisíveis e com enorme força. Pacientes com dispositivos implantados como marca-passos e válvulas cardíacas jamais podem entrar em uma sala de exames. Segurança é um assunto muito importante que deve ser discutido com qualquer pessoa que tenha acesso a uma sala de ressonância magnética. Magnetic resonance imaging, MRI, uses a magnetic field and radio waves to create clear and detailed cross-sectional images of your head and body. You don't need to prepare for an MRI. Unless otherwise instructed, eat normally, and if you take medications, continue to do so. Once checked in, you'll likely change into a gown and robe. Remove all accessories, such as your watch, jewelry, and hairpins. Also remove things like wigs, dentures, and hearing aids. Tell your MRI technologist if you have metal or electronic devices in your body because their presence may be a safety hazard. The magnet may disable your electronic device or affect the MR image quality. Before your exam, the MRI technologist may confirm your health issues and answer any last-minute questions. Stents or filters in any of your blood vessels at all? No. Have you come in and, Most MRI machines look like a big donut. A large magnet is housed within a circular structure. You'll lie down on a table that slides into the opening of the magnet. Depending on where you need MR imaging, a small device called a coil may be placed around the body part being examined. The coil receives the MR signal. Your technologist will monitor you from another room, but you can talk with him or her by microphone. Mrs. Jacobson, can you hear me okay? Yes, I can. Good, I can hear you just fine also. In some cases, a friend or family member may stay with you. If you are especially anxious or have claustrophobia, you may be offered a mild sedative. MR imaging is safe for children, and an adult may stay in the scanning room for reassurance. Young children, toddlers, and infants may need sedation, since they must remain still throughout the imaging process. The exam itself is painless but noisy. You don't feel the magnetic field or radio waves, and there are no moving parts to see. However, the magnet produces repetitive tapping and thumping sounds or special metal-free headphones to help block the noise. MRIs that require your head in the machine often include a mirror for you to see out. Here's how an MRI is created. Most machines use tube-shaped magnets. The strong magnetic field is produced by passing an electric current through wire loops inside of the magnet's protective housing. Other coils in the magnet send and receive radio waves. What's the magnetic field? It's harmless and you won't feel it happening. Once aligned, these protons respond to low-power radio waves that stimulate signals from your body. The radio waves are generated by specialized radio frequency coils, RF coils, which are antennas designed for medical imaging. The signal that your body returns is detected by the coils surrounding the specific body part targeted for imaging. A computer processes all the signals and reconstructs. The final picture is a composite, three-dimensional representation of your body. Any two-dimensional plane, or slice, can be electronically created and displayed on a computer for interpretation. These images can also be converted from the screen into photographic film for further study. An MRI exam lasts between 30 and 90 minutes. Because movement can blur the resulting images, remain still and breathe quietly without moving your head or body. Although not shown in this video,
Contrast agents are sometimes injected into your veins to enhance the appearance of certain tissues or blood vessels. Once your MRI is complete, you may be asked to wait until the images are reviewed to make sure that no additional imaging is necessary. Didn't bring you out here. The fun's over. If no further studies are required, you'll be released.